Gustavo Pena, arquiteto urbanista e diretor da Gustavo Pena Arquitetos e Associados, nasceu em abril de 1950 em Belo Horizonte. Formou-se em 1973 e foi professor da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFMG. Também assessor do Ministério da Cultura para Espaços Culturais, assessor de projetos especiais do Governo de Minas Gerais e secretário de Planejamento do município de Contagem. Apresenta influências de Oscar Niemeyer e Amílcar de Castro, e a maioria de suas obras encontra-se em Minas Gerais. Concorreu ao World Architecture Festival e suas obras já foram publicadas em diversas revistas nacionais e estrangeiras. É responsável por projetos como a Escola Guignard e a Reforma do Mineirão. Academia Mineira de Letras. A Academia Mineira de Letras são prédios com diferentes identidades, porém que se dialogam entre si. O contraste do clássico e o moderno e o arrojado e funcional deu à academia o realce e a beleza externa que o seu rico conteúdo interno, homens e livros, abriga doravante. A casa passou a ser integrada por 40 membros, a exemplo da Academia Brasileira, eleitos por um colégio eleitoral interpares, em processo aberto a todo cidadão brasileiro, com qualificações para postular o acesso ao edifício. A harmonia de volumes e de elementos arquitetônicos conversam entre dois tempos, duas formas contrastantes que geram um lugar aberto. Em anexo, no auditório Vivaldi Moreira, o pé direito duplo e a iluminação zenital se desenha uma atmosfera de luminosidade e abertura, contrapondo com a interioridade do casarão. Núcleo de Ensino e Extensão Continuada, 1986, Belo Horizonte, Minas Gerais. A construção básica dos núcleos é um volume prismático regular, caracterizando uma grande cobertura que abriga um bloco e uma área aberta de convivência. Grande espaço para atividades curriculares e extracurriculares e de promoção para a comunidade. O emprego do aço é uma opção conceitual, que reafirma a vocação siderúrgica de Minas Gerais com o aproveitamento da riqueza do subsolo e do Parque Industrial do Estado. A pré-fabricação em aço assegurou um sistema de transporte fácil e montagem em canteiro, reduzindo cronogramas e custos quando realizado em escala, como se propõe para estas escolas. Permite grandes vãos conforme o programa, adaptabilidade a condições topográficas diversas e facilidade de expansão física. Band, Belo Horizonte. A linguagem utilizada pelo arquiteto procurou atender às necessidades funcionais, gerando um edifício sólido, cuja massa compacta se apoia pesadamente sobre o terreno. Uma forma clara e limpa, que guarda dentro de si a complexidade nervosa da tecnologia da comunicação. Através do vão da entrada, o edifício cria uma moldura para a imagem da cidade futura. O cenário e os protagonistas se fundem a uma relação silenciosa, onde a poesia e a emoção assumem seu valor definitivo. Obras 1990 a 2000. Casa Serra do Curral, 1999, Belo Horizonte, Minas Gerais. A ideia inicial para a construção desta casa era desenvolver um partido arquitetônico que unisse a magnífica paisagem da Serra do Curral à visão do alto de toda a cidade de Belo Horizonte. A declividade acentuada do lote do terreno sugeriu a distribuição em 3 níveis: área de estar e vivências, onde ocorre o encontro entre as duas paisagens, ficaram no nível principal. O superior foi reservado para a área íntima. Garagem, serviço e home theater foram dispostos no nível inferior. Assim, sem distinção, todos os espaços da casa se abrem para estas duas visadas principais. O cuidado no traço reserva um muro frontal que enquadra o relevo da serra, um movimento curvo para o crescimento confortável de um ipê amarelo no jardim interno. Ainda na área externa, a implantação da piscina na extremidade do terreno aumenta o tamanho do jardim do terraço, ampliando as distâncias refletidas das luzes, nuvens e edifícios. Edifício Parque Nubes.
Respeito pela topografia, desenho harmônico e vista panorâmica norteiam o projeto de edifício residencial. Pórtico, pilar e pergolado fazem o arremate da construção. O ângulo obtuso criado pelos dois planos de fachada quebra a rigidez do volume. Com 353 metros quadrados, os apartamentos possuem plantas livres, que permitem alterações no layout, conforme as necessidades de cada proprietário. As áreas de lazer foram dispostas em 2 níveis, de forma a preservar o perfil do terreno. A unidade visual do edifício, por conta do emprego do granito como material de revestimento externo, também é reforçada pela participação dos elementos estruturais na composição arquitetônica. Pórtico central e pilar saem do térreo e se entregam ao pergolado na cobertura. Edifício Santiago da Compostela. Uma solução cuidada quanto aos aspectos de entorno, relação com a rua, coesão compositiva, simplificação dos detalhes. O revestimento único e coroamento vigoroso reforçam a ideia de unidade. O emprego das lajes nervuradas, as soluções de esquadrias, o pé direito do pavimento, a supressão do clube dos pilotis, valorizando jardins, são alguns itens adicionais que buscam conforto e liberdade de alternativas de arranjo e economia de condomínio e manutenção. Casa do Criador. Um espaço para reuniões, palestras, solenidades, na dimensão física e simbólica que requer a atividade. No salão amplo para as múltiplas atividades se acomoda um auditório para 150 pessoas, além dos outros vários eventos coletivos. O edifício, portanto, constitui um prolongamento dos prédios existentes. Usa deles o ritmo, as alturas, os cheios e vazados, e serve como um arremate deste movimento. A Casa dos Criadores compõe-se de espaço interno amplo e monumental, em diálogo com a área externa, que ela soma e complementa. É uma imagem dinâmica com formas vazadas, gestos curvos, leves e uma atmosfera elegante e aberta. Escola Guinhar. A Escola Guinhar carrega o ideal do nosso mestre, de desenhos e cores, uma lição luminosa de grandeza e coragem. Sobre o terreno em declive, paira sobre a paisagem o bloco de salas-ateliês, oficinas e galerias, estruturadas pelo aço mineiro, que acompanham a sinuosidade do morro. O edifício agora se curva e projeta sua fachada principal para uma praça aberta, que é usada pela escola, mas aberta a toda a comunidade, podendo ser acessada pelas ruas laterais e que pousa sobre o auditório subterrâneo. As linhas horizontais dominantes, dotadas de repetição evidenciada pelas vidraças de linhas verticais e pela estrutura metálica, fundamentalmente expressiva, são contidos pelos seus limites por meio das fachadas cegas e das extremidades. As entradas do edifício, assim como a sua concavidade em direção à praça, não são aleatórias, pelo contrário, são consequências da permeabilidade com que se define o prédio e de sua abertura para o exterior. Pode-se dizer que a simetria das fachadas e a implantação do edifício sobre o terreno advém de uma definição barroca, preocupando-se com a herança cultural de Minas Gerais. Marcado pela sua busca por uma arquitetura brasileira e mineira, o projeto de Gustavo Pena é um exemplo de transparência entre o cheio e o vazio, da criação de uma identidade entre o espaço edificado e o espaço aberto. Casa Feliciano, 2004, Lagoa Santa, Minas Gerais. Nesse cenário, a casa, com 850 metros quadrados construídos, está voltada para o sol nascente. O formato em L, 28 por 28 metros, favorece a criação de uma ampla praça ajardinada, além da distribuição racional dos espaços, de um lado a área social, de outro a ala íntima. Alguns grandes destaques fazem a diferença nessa casa. A varanda instalada no vão livre de 10 metros e totalmente aberta nas laterais é um deles. Outro realce é o espaço de estar e home theater com pé direito de 7 metros e um tratamento acústico com gesso perfurado, compondo um volume sobre a casa, o que resultou o grande efeito formal. Federação do Comércio de Minas Gerais, 2010, Belo Horizonte.
O edifício da nova sede do Fecomércio pretende criar um marco urbano na região da Avenida Raja Gabaglia, que expressa a relevância da instituição para a cidade de Belo Horizonte e estado de Minas Gerais. Junto ao pavimento térreo, localiza-se o auditório com capacidade total para 300 pessoas e dotado de foyer de público e mezanino com balcão ligado à praça coberta através de uma passarela que atravessa o pé direito triplo do átrio. No pavimento acima situa-se o centro de convenções com foyer e salas de conferência flexíveis com capacidade entre 60 e 70 pessoas, podendo serem conjugadas em diferentes tamanhos e permitindo um grande salão para 400 pessoas. Vale dos Jardins, 2010, Montes Claros. A localização privilegiada do terreno, com visadas para a Serra do Mel, as grandes áreas verdes preservadas e os lagos naturais, conduzem a uma ocupação que parte de um pressuposto de não adensamento, mas que também torna economicamente viável a implantação do empreendimento. Esse modelo de ocupação, por ser capaz de gerar vazios consideráveis entre os edifícios, garante um diferencial significativo se comparado a outros modelos de assentamento com menores taxas de permeabilidade. Unifei, Campus Itabira. O projeto reflete a ideia de... O campus terá inicialmente uma área de 100 mil metros quadrados, onde ficará centro de caracterização e desenvolvimento de materiais, com 3 pavilhões. O prédio irá abrigar laboratórios, auditório, salas para pesquisa, rede bandeirantes de rádio e TV. O novo edifício da Band, nos pavimentos superiores, estão o setor de alimentação, serviço, Capela de Todos os Santos, uma combinação de formas retas e simétricas. Na implantação, procurou-se evitar cortes de árvores e aproveitou o Porto Olímpico. Serão 270 mil metros quadrados de área construída. As unidades residenciais ocupam a parte mais baixa do edifício. Os espaços de lazer ficam no topo do edifício, oferecendo uma... Analisando as obras desse arquiteto, podemos perceber que ele utiliza de volumes puros, concreto aparente e sempre valoriza a cultura e topografia locais. Seu estilo passa pelo pós-modernismo, evidenciado nas obras da década de 80, e parte para o contemporâneo high-tech nas últimas obras, sempre utilizando de conceitos sustentáveis e novas tecnologias.